Olá a todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça de um modo muito especial na sua vida e de todos aqueles que você ama. Como tem sido a sua relação de segurança e insegurança? O que isto significa nos tempos em que nós estamos vivendo? O que isto significa na nossa relação espiritual com Deus? O que de fato significa segurança? O que de fato significa insegurança? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós sempre temos todas as respostas que buscamos, todas as respostas que procuramos, mas nós temos que ter a atenção de buscar com zelo cada detalhe da palavra de Deus para que nós compreendamos a direção espiritual, compreendamos o que Deus quer falar conosco neste dia, neste momento e em todos os momentos da nossa vida em que nós o buscamos em espírito e em verdade. É isso que Jesus fala para nós, que nós devemos ser adoradores que o adorem em espírito e em verdade, porque são esses que Deus procura, são esses que Deus está buscando, e certamente em você, na sua família, ele vai achar esta pessoa que o está buscando em espírito e em verdade. O que é esta relação de segurança e insegurança? Para nós termos um texto para refletir um pouco melhor sobre isso, vamos falar em Gênesis capítulo 3, o versículo 8 em diante, que é o momento em que homem e mulher que foram criados por Deus e colocados ali no Éden, eles pecam ao não crer na palavra de Deus e comer do fruto que Deus proibiu que eles comessem. Mas, quando chega aqui no versículo 8 de Gênesis 3, o texto bíblico ele nos diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e és dentre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da sua vida. Esse trecho do texto que fala a respeito deste momento exato do pecado, quando Deus ele aparece com o intuito de oferecer reconciliação, oferecer perdão, mas para isto existe a necessidade do arrependimento, da confissão e da conversão, de não praticar mais aquilo que ofende a Deus. Não é o que acontece no texto, mas no texto nós temos algo que nós devemos observar nesta questão de segurança e insegurança. Como nós nos sentimos seguros ou inseguros diante de pessoas e diante de situações. Nós temos que avaliar as nossas questões emocionais, psicológicas, a nossa estrutura psicossocial, psicoemocional, para que nós compreendamos como lidar melhor com essas situações de insegurança, tanto nas questões profissionais, quanto sociais, quanto familiares e quanto espirituais também. Então, nós temos que ver, em primeiro lugar, aqui no versículo 8, o texto já nos dá uma informação de extrema importância. Olha aqui, ele fala: quando ouviram a voz do Senhor, quem ouviu? O homem e a mulher colocado no Éden. Adão e Eva ouviram a voz do Senhor. Quando ouviram a voz do Senhor Deus,
que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença de Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. A questão é, por que eles se esconderam entre as árvores? Quando o versículo aqui fala que o homem e a mulher, eles estavam no jardim, andando no jardim, e ouviram a voz do Senhor, é porque o Senhor Deus era comum para ele estar no jardim com os dois, conversando, tendo proximidade, desenvolvendo intimidade. Deus está sempre presente conosco em todas as situações, em todos os lugares, buscando desenvolver em nós esta relação de confiança, essa relação de maturidade, esta relação de proximidade, para que de fato nós o sintamos como um pai em quem podemos confiar. E é a confiança que vai desenvolver a segurança que nós precisamos. Então, aqui no texto, o texto deixa claro que Deus ia conversar com eles na viração do dia. O que é a viração do dia? Essa expressão bíblica é aquele momento do crepúsculo, o momento em que o sol baixa, mas ainda não entrou a noite. Aquele momento do entardecer em que já não há mais sol, mas ainda tem uma claridade. Então, este momento a Bíblia coloca como viração do dia, porque o dia, de fato, acontece o seu novo dia nesse momento, e não à meia-noite, como nós contamos no nosso relógio, por causa do calendário gregoriano, da maneira que estruturou-se o tempo a partir do calendário gregoriano. Mas nós precisamos voltar à Bíblia para compreender o que ela é na essência, em todos os seus detalhes. Então, aqui fala que eles ouviram a voz do Senhor quando andavam pelo jardim na viração do dia. Então, nesse momento, à tardezinha, que Deus espera que você tire um tempo para conversar com Ele, para colocar diante dele o seu dia, as suas aflições, aquilo que você precisa pedir perdão, aquilo que você precisa de correção, aquilo que você precisa de orientação. Então, Deus está conosco de um modo especial neste momento do pôr do sol de cada dia. Todos os dias nós temos um pôr do sol, e todos os dias Deus está disponível a nós de um modo especial neste momento. Então, só que ao invés de eles se aproximarem de Deus, como era o comum de todos os dias, eles se esconderam no meio das árvores do jardim. É isso que fala o texto. Eles se esconderam. E por que se esconderam? Sabe que muitas vezes uma das maiores decepções dos pais é quando os filhos escondem alguma coisa deles. Quando acontece alguma coisa que o filho considera mais grave, que a filha considera mais grave, e ao invés de buscar ajuda, buscar orientação, buscar socorro, o filho e a filha, ele se fecha, ele se tranca e não vai buscar orientação no pai, não vai buscar orientação na mãe. Por que que o ser humano faz isso? Por causa da insegurança. E a insegurança tem a ver com uma reação de confiança. Por quê? Porque se eu não sei qual vai ser a reação do meu pai e da minha mãe, então, por medo, eu tenho a tendência de esconder aquele fato grave que aconteceu, que eu considero grave. Talvez para o meu pai e para minha mãe nem seja tão grave quanto eu estou considerando, mas por ser grave para mim, porque o filho considera grave, porque a filha considera grave, então, eles se tornam inseguros porque eles não sabem qual será a reação do pai e da mãe. E muitas vezes o pai e a mãe têm aquela frase que todos nós conhecemos: filho, nunca esconda nada de mim. Filha, nunca esconda nada de mim. Mas quando o filho traz algo em que seja necessário uma orientação, uma correção, muitas vezes o pai e a mãe se exalta de tal maneira que o filho perde a segurança
de conversar com ele sobre assuntos mais sérios, sobre assuntos mais complexos, como, por exemplo, uma filha que tenha iniciado a sua vida sexual. E aí ela tem medo de conversar com seu pai, de conversar com sua mãe sobre isso, porque não sabe qual será a reação deles, né? Este não é o ideal, e eu estou falando aqui de uma questão de sociedade que não está conservando os padrões da palavra de Deus, porque a sexualidade deve acontecer a partir do momento do matrimônio. Mas se a filha, né, tiver, principalmente a filha, o filho também não deve ter, mas principalmente a filha, considerando as questões sociais. Se ela chega em casa falando para a mãe, falando para o pai que ela iniciou uma atividade sexual, normalmente a resposta do pai e da mãe não vai ser boa. Normalmente a expressão de resposta do pai e da mãe não vai ser agradável. A questão é que, dependendo da resposta do pai e da mãe, esta pessoa, esta filha, ela vai manter a segurança ou vai criar uma insegurança de tratar de assuntos sérios com seu pai e com a sua mãe, dependendo da maneira que o pai e a mãe reagirem a esta conversa, a este fato acontecido. E como eu disse, eu estou tratando aqui de padrões comuns da sociedade, porque pessoalmente, para mim, a sexualidade é igual para homens e mulheres, mas socialmente falando, nós sabemos que existe uma diferença aí. No caso do menino, seria na mesma proporção o pai e a mãe de descobrir que o menino está usando drogas ilícitas, por exemplo. Então, se há uma consciência a respeito disso, se o filho se envolve com esse tipo de atividade ilícita, e chega e conta para o seu pai, conta para a sua mãe, buscando às vezes ajuda, buscando um socorro, normalmente ele tem uma reação dos pais muito ruim. E aí fica difícil manter essa relação de segurança, essa relação de confiança. Então nós observamos o quê? Que em primeiro lugar, a insegurança ela está ligada diretamente à falta de conhecimento que eu tenho do outro. Quando eu não sei como o outro vai reagir e quando eu imagino que o outro pode reagir negativamente, desfavoravelmente àquilo que eu estou propondo ou àquilo que eu estou pensando, quando eu tenho esta percepção, eu me torno inseguro. É assim que funciona a maioria das mentes de todas as pessoas. A insegurança vem, em primeiro lugar, da falta de conhecimento da resposta que o outro vai dar. Então, isso vai promover uma insegurança. Como que eu tenho que agir? Eu tenho que conhecer mais a pessoa que eu estou me relacionando, eu tenho que ter a abertura para conversar com esta pessoa que eu confio, para promover a segurança. Senão, eu vou sempre ser uma pessoa insegura com aquele que eu estou me relacionando. E desta maneira, filhas não falam com seus pais, filhos não falam com seus pais. O cônjuge, muitas vezes, deixa de falar coisas importantes dele, do seu dia a dia, dentro das suas limitações, dos seus problemas, dos seus pecados. Ele se limita a não falar porque tem uma dificuldade com a reação do seu cônjuge. Se um homem, por exemplo, fala que ele está se sentindo atraído por uma mulher, se ele comenta isso com a sua esposa, buscando ajuda, buscando auxílio, buscando orientação, buscando que a esposa ore por ele, normalmente a resposta da esposa não vai ser boa. Mas se ele não tiver abertura para conversar com ela, que é a companheira dele, ele vai conversar com quem? Ele vai falar com quem? Com a pessoa que ele está se sentindo atraído? Vai piorar a situação. Do mesmo modo, a mulher. Agora,
também nós temos que ter consciência do limite em que esse diálogo pode acontecer. Por quê? Porque apesar de eu expressar a minha confiança no outro, eu tenho que compreender que o outro também tem o seu limite de tolerância. Ele tem o seu limite daquilo que é aceitável dentro da maturidade dele ou não. Quanto menos maturidade, menos aceitação essa pessoa vai ter com questões principalmente que implicam na moral, na ética e nos bons costumes. Então, a pessoa tem dificuldade de diálogo, tem dificuldade de compreensão, tem dificuldade de aceitação. E também, isto é outra coisa que nós devemos compreender. O fato de você se colocar diante de uma pessoa, ouvir o que ela tem para falar, não quer dizer que você vai apoiá-la, concordar com ela, mas a sua reação não pode ser uma reação agressiva, não pode ser uma reação negativa. A sua reação, ela pode ser uma reação de não concordância, mas mantendo a educação, mantendo o respeito, mantendo os laços de confiança. Então, nós vemos, em primeiro lugar, que a insegurança está ligada à confiança. E a confiança está ligada ao conhecimento e ao trato que nós temos com relação aos outros. Então, quanto mais distância se promove de alguém, quanto menos conhecimento nós temos de alguém, mais insegurança vai ser promovido. Você não conta algo que é importante para você, algo que é íntimo seu, você não sai contando para qualquer pessoa. Por quê? Porque você não conhece todas as pessoas. Você não tem como falar com todas as pessoas. Você não sabe como a pessoa vai compreender ou reagir, né? Então, a tendência que o ser humano tem é de conversar com aquelas pessoas que ele conhece, mas ele tem que conhecer o suficiente para saber o seu limite de diálogo, a sua maturidade de compreensão e aquilo que deve ser colocado diante daquela conversa. No caso aqui, homem e mulher poderiam falar qualquer coisa para Deus, mas eles não sabiam disso. Eles se tornaram inseguros com isso. Por quê? Porque eles não conheciam suficientemente a Deus para saber que Deus iria perdoá-los, para que Deus iria abraçá-los, para que Deus iria instruí-los no caminho do bem, para que Deus iria corrigi-los naquilo que fosse necessário, mas para que eles se tornassem pessoas melhores. Então, eles não tinham essa visão, não tinham essa perspectiva, e por medo, que é o que o próprio texto fala aqui, no versículo 10, quando o homem responde a Deus, ele fala assim: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Olha o problema dele. O problema dele é que ele não é estar nu, né? Nu ele já estava antes. A questão é que ele se deu conta dessa nudez, mas quando ele se deu conta dessa nudez, ele teve medo. Ele teve medo da reação. Ele teve medo da postura de Deus. Ele teve medo porque a confiança pelo conhecimento que ele tinha em Deus era muito pouco. E quando nós observamos assim, muitas vezes os personagens bíblicos, eles têm essa característica. Por exemplo, a história do filho pródigo. Por que que ele demora para voltar para casa? Não só porque ele estava gastando dinheiro, porque depois que ele gastou tudo, ele poderia ter voltado para casa. Mas quando ele volta, na mente dele, ele fala que ele está voltando para que o seu pai o contrate como um dos seus empregados. E quando ele chega, o pai o recebe como filho, com um abraço e faz uma festa. Isto mostra o quê? Que o filho pródigo não sabia, não tinha conhecimento suficiente do caráter e da personalidade do pai. Então ele tinha medo de voltar. Ele não sabia como o pai iria reagir. Mas, mesmo assim, ele supera o medo e volta na intenção de se tornar um funcionário, mas ali o pai o recebe como filho. É isso que Deus também
tem para fazer conosco. Você não precisa ter medo de Deus. Você não precisa ter insegurança com as questões espirituais. Você tem que buscar crescimento, buscar fortalecimento. Conheça Deus na essência do amor que Ele é. E desta maneira, você vai compreender a graça, compreender a misericórdia, compreender o carinho de Deus te abraçando, te corrigindo, te amando e caminhando com você todos os dias. Tenha segurança de falar com Deus todos os dias. E a segurança vem da confiança, e a confiança vem do relacionamento diário. Busque Deus em oração, leia a palavra de Deus, a Bíblia, como única regra de fé e prática para todo cristão, e busque a Deus pelo Espírito Santo em oração todos os dias. Fale com Deus e Ele falará com você. Desenvolva intimidade com Deus e assim toda a sua insegurança e os seus medos irão passar, porque você está, de fato, conhecendo aquele que pode te socorrer em todas as situações, te instruir em todas as situações, te orientar em todas as situações. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre cada um que está nos acompanhando neste momento. Que eles tenham a direção do Espírito Santo e que, neste momento, Pai, toda insegurança caia por terra e que eles conheçam mais e mais de ti, da tua graça, do teu amor, da tua misericórdia e da tua paz. Nós te agradecemos pelo privilégio de colocarmos nossas vidas em tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia em nome de Jesus.